Graça e paz de Cristo seja contigo. Pegue aí a palavra de Deus. Abra comigo em Apocalipse, número 22, capítulo 22, não é? No verso de número 20, irmãos. Pegue a caneta, pegue o papel, anote tudo. Examine, pesquise, estude sobre o que vai ser falado aqui. Porque a gente precisa examinar as Escrituras, não é? Se tiver alguma dúvida, pergunte no final. Pode chegar comigo e perguntar. Eu quero pessoas aqui que pensem que a cada dia tenha um senso de crítica também. Porque isso leva você a conhecer mais e mais. Então, examine as Escrituras. Jesus falou para examinar as Escrituras. Não é apenas ter conhecimento do que está escrito somente, mas examinar o significado das palavras do Senhor. Apocalipse 22, verso 20 diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Uma exclamação, amém. Ora vem, Senhor. Mais uma exclamação, Senhor Jesus, como um brado, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Verso 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Amém. Novamente, mais uma vez aí uma exclamação. E é interessante quando ele diz, cedo venho. Isso mostra claramente que o tempo de Deus é diferente do tempo dos seres humanos. A teologia ela costuma dividir o tempo do homem como o tempo cronos, né? O tempo que nós estamos aqui, que passa pela nossa percepção, e é chamado o tempo de Deus de o tempo kainos, não é? Ou seja, é totalmente diferente. Por isso que Pedro disse que um dia para Deus é como mil anos. Já estamos aí mais de 2000 anos depois de Cristo. Então para Deus é como se tivesse passado apenas dois dias, não é? Então ele diz, certamente cedo venho. Isso é uma afirmação dada pelo próprio Senhor Jesus. Nós estamos aqui no livro do Apocalipse, no último capítulo aqui do livro de Apocalipse, e nos últimos versículos, terminando aí a Bíblia Sagrada, e os últimos versículos é dedicado justamente para falar sobre a vinda de Jesus Cristo. É interessante que muito se tem falado sobre a vinda de Cristo. E muitas religiões já, entre aspas, cristãs, já tentaram até mesmo datar a vinda de Jesus, né? Muitas pessoas diziam que, eu tive uma visão aqui, que Jesus vai voltar em tal dia. Muitas pessoas erradamente já tentaram marcar a volta de Jesus, e até nos dias de hoje aí, vai sempre surgir pessoas desse tipo, que tentam marcar a data da volta de Jesus. Todas as pessoas que fizeram isso, falharam de forma terrível, porque o próprio Jesus disse, ninguém sabe o dia e nem a hora. Todas as pessoas que vêm com essa história de datar a volta de Jesus, é mentiroso, é enganador, tem princípios malignos nesse coração, pode ter certeza disso. Agora, nós precisamos certamente atender à palavra de Deus quando diz que Jesus vai voltar. Por que acreditar que Jesus ele vai voltar? Existem vários fatos do porquê acreditar. Primeiro, Jesus uma vez estava com seus discípulos,
Os seus discípulos olharam para o templo reformado por Herodes, um templo muito bonito, feito por mãos de homens. E aí os discípulos olharam para Jesus e falaram: nossa, começaram a refletir sobre aquele templo. E Jesus disse para os discípulos: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Está lá em Mateus 24, começando ali o sermão escatológico. O que é a escatologia? É o estudo da teologia que trata das coisas que hão de acontecer, dos acontecimentos futuros. Então Jesus já começa dizendo que o templo de Jerusalém ia ser destruído. E justamente aconteceu. 70 anos depois, o templo de Jerusalém foi destruído, né? Só restou aí o que nós vemos aí, aquela muralha, o muro das lamentações que os judeus ali edificaram para lembrar do Criador. Lá eles têm o muro deles das lamentações. General Tito cerrou a cidade e o templo ele caiu por terra. Então Jesus falou que o templo ia ser destruído e o templo foi destruído. Jesus disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele ressuscitou. Tem uma pregação minha, né? Essas semanas que passaram, eu trouxe sobre as evidências da ressurreição de Jesus. Jesus disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Jesus falou que no mundo teria guerras, fomes, pestes, maremotos. E já tem acontecido muitas dessas profecias que Jesus falou. Jesus falou que muitos viriam no seu nome, né, dizendo: eu sou o Cristo. No Brasil nós temos a figura conhecida como o Henri Cristo, né? Nós temos essa figura e muitos outros aí, pelo mundo afora, se proclamam Jesus Cristo. Muitos dizem que é Jesus Cristo encarnado, né? Tem outras seitas agora dizendo que Jesus agora reencarnou numa mulher. Então, tudo que ele disse está a cada dia mais acontecendo. Jesus disse que o amor de muitas pessoas iria se esfriar. E é o que está acontecendo. O tempo passa, a tecnologia avança e as pessoas a cada dia estão perdendo a cada dia o amor, a empatia. Então, há muitas razões da gente acreditar na volta de Jesus. Só que dentre essa ideia, dessa crença de que Jesus vai voltar, existem pelo menos 3 vertentes conhecidas nos dias de hoje. Uns acreditam no pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo acredita que Jesus vai voltar em 2 fases. Ou seja, uma, ele vai arrebatar as pessoas em secreto. E arrebatando as pessoas em secreto, logo então vai dar início à grande tribulação. Vai ficar um monte de desviado aqui na terra, vai ter que lutar contra a besta, o anticristo, e vai sofrer na carne, etc. Existe o mesotribulacionismo, que acredita que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. E existe os pós-tribulacionistas, na qual eu defendo que Jesus vai voltar no final da grande tribulação. E por que acreditar nisso? Muitos cristãos já há muito tempo já tinham essa ideia, pelo menos nos primeiros 1800 anos da era cristã, muitos defendiam que Cristo voltaria depois da grande tribulação, no final já de todas as coisas. E existem muitas razões para a gente acreditar nisso. Abra comigo lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Lembrando que no passado eu fui um pré-tribulacionista, porque o ministério onde eu congregava acreditava na vertente pré-tribulacionista. Eu defendia isso, pregava isso. Só que ao examinar as escrituras, eu tive percepção que essa doutrina pré-tribulacionista, ela veio do século XVIII para cá, por um teólogo chamado John Nelson Darby, né, um teólogo inglês, ele que desenvolveu essa teoria de que Jesus
vai voltar em duas fases. A primeira fase é a fase onde ele vai arrebatar as pessoas secretamente, e a segunda parte da volta de Jesus é onde todo olho o verá. Foi ele que desenvolveu essa teologia. Então, 1800 anos da era cristã, ninguém tinha esse tipo de crença. Esse tipo de crença veio do século XVIII para cá, século XVIII para o século XIX para cá, e se difundiu por muitas igrejas, principalmente as pentecostais e as neopentecostais. Só que, quando você depara principalmente com o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, e com esse texto que nós vamos ler aqui, versículo por versículo, você vai ver claramente que o pré-tribulacionismo não é uma doutrina de fato verdadeira em relação à volta de Jesus. Acompanha comigo aí. 2 Tessalonicenses 2, verso 1 em diante. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Mais uma vez falando de intelecto, de entendimento. O cristão é uma mente pensante. Lembra da série de Abraão? A fé através de Abraão surgiu através da reflexão. Nem vos perturbeis, quer por espírito. Algumas traduções está dizendo assim, quer por visões, né? Quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque tinha pessoas que estavam falando em nome de Paulo, em nome dos apóstolos, e não eram de fato pessoas verdadeiras. Pessoas que estavam dizendo assim, olha, eu estou tendo uma visão que Jesus vai voltar em tal data, em tal época. Paulo está dizendo, ó, não quero que vocês fiquem perturbados em relação a isso não. Eu não quero que vocês sejam enganados com esse discurso aí não. E aí ele diz o seguinte no versículo 3. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim. O que não será assim? A volta de Jesus. Não será assim sem que antes venha o que, amados? A apostasia. Sem que antes venha a apostasia, uma conjunção aí em concordância, e se manifeste o homem do pecado, o filho da... Então, duas coisas primeiro precisam acontecer antes da volta de Jesus. Primeira coisa que vai acontecer é uma terrível apostasia mundial, uma apostasia em toda a terra. E depois, porque a apostasia, ela é uma preparação para o governo do iníquo, ou seja, o governo do anticristo. Então é uma preparação, a apostasia é uma preparação. Lembra que quando João Batista veio, ele preparou o caminho para quem? Para Jesus. Como que João Batista ele preparou o caminho para Jesus? Através da pregação do arrependimento, sim ou não? Vocês têm que se arrepender, Cristo está vindo e tal, arrependam. Então João Batista primeiramente veio para trazer ali a mensagem do arrependimento, para mostrar que Cristo viria. Agora o oposto disso, vem primeiro a apostasia, amados. Por isso que Jesus também disse que vai haver muitos falsos profetas, e tem surgido muitos e muitos falsos profetas. Primeiro tem que se manifestar a apostasia. Pastor, não sei o que é apostasia. Apostasia é a decaída, é o abandono, é a rebelião, é as mensagens que vão ficando a cada dia mais distante da verdadeira, porque a mensagem de Cristo é uma só. E como nós estamos vivendo em tempo terrível, onde o evangelho ele está sendo adaptado ao gosto do freguês, né? O evangelho ao gosto do freguês, tem até um livro chamado assim, Evangelho ao gosto do freguês. Como hoje em dia a apostasia ela é real, que cada hora surge uma igreja para determinado pecado. Você já reparou isso?
que as igrejas estão surgindo baseado no pecado. Por exemplo, eu não consigo vencer esse pecado aqui, então vamos montar uma igreja que aceita esse pecado aqui. É o que está acontecendo já nos dias de hoje. Uma terrível apostasia, um abandono, aonde a mensagem da salvação ela está sendo tirada dos púlpitos e estão colocando vários coaches para pregar. Ou seja, mensagens somente que visam coisas desse mundo. Somente mensagens materialistas, e a palavra de Cristo, a cruz de Cristo, a mensagem da regeneração, ela está cada dia ficando mais e mais extinta. Você não ouve mais como antes, como pelo menos nos anos 90, até mesmo ali por volta do ano 2000 até 2010, tinha-se muita pregação sobre juízo final, sobre volta de Jesus, sobre pecado. Mas agora essas mensagens praticamente estão sumindo. Você percebe isso que está sumindo? Porque tomou hoje o lugar as pregações materialistas. Tomou-se hoje lugar as pregações que levam as pessoas a barganharem com Jesus, barganharem com Deus. E isso é terrível, isso é um sinal de apostasia. É o abandono, é a rebelião, é afastar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro. Por isso que Paulo falou, vai chegar um tempo em que as pessoas não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão no ouvido, elas amontoarão doutores para si conforme os seus próprios desejos. Às vezes a pessoa está numa igreja que prega engano, que prega idolatria, mas ela diz assim, eu me sinto bem aqui. Eu me sinto bem aqui. Eu não quero estar num lugar onde eu me sinto bem, amados. Eu quero estar num lugar que me confronte. Eu quero estar num lugar que confronte muitas vezes com o meu ego, com a minha soberba, com o meu pecado, com os frutos da carne. Eu quero estar num lugar assim. Eu não quero simplesmente estar confortável, segundo o meu próprio querer e os meus olhos. Não quero isso para a minha vida. Porque Jesus disse, aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas hoje dizem, eu me sinto tão bem aqui, e está lá, idolatrando imagens de escultura, idolatrando pastores, inclusive pastores líderes aí que são abortistas, como o senhor bispo Edir Macedo, que é abortista declarado. E a pessoa está lá adorando a Deus, achando que está servindo a Deus e se sujeitando contra tudo quanto é tipo de doutrina enganadora, amados. Essa é a grande realidade, querido. Eu estou me sentindo bem aqui. O coração do homem é enganoso. Então, para Jesus voltar, primeiro o que vai ter que acontecer? Uma apostasia. Depois da apostasia vai se levantar quem? O anticristo. É aí onde erra os pré-tribulacionistas. Porque eles pregam que para o anticristo se manifestar, a igreja não vai estar mais na terra. Mas não é isso que a palavra ensina, e você vai se acompanhando comigo aí, no verso de número 4. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se... Você reparou no verso 3 que o artigo aqui é definido quando ele diz o homem do pecado. Não é simplesmente um homem do pecado. Um homem do pecado pode ser qualquer um, pode ser um monte, tem um monte de homem do pecado. Mas aqui no verso 3, logo no finalzinho, você vê que ele diz claramente o homem do pecado. Então vai ser um líder, um governante mundial, conhecido também como anticristo. Ele vai vir de chifres, né? Com aquela caricatura que as pessoas pintam hoje em dia aí do diabo. Não, ele vai vir até como uma aparência de bondade. Só que ele vai se opor contra tudo que se chama Deus ou que se adora, ou seja, ele vai se opor às palavras de Jesus. Por isso que primeiro a apostasia ela é a preparação para o anticristo. Por quê? A apostasia ela já vai preparar os corações para receber o anticristo. E eu acredito que nós estamos em tempos de apostasia.
Já é uma preparação para receber. Por quê? Se a apostasia ela está abandonando, deixando aquilo que é verdadeiro, então quando vier aquilo que é falso, as pessoas vão receber. Porque elas já estão em apostasia. Olha o versículo 4 novamente. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer. Então, essa figura mundial, ela, como desde o princípio, né, Satanás querendo se colocar no lugar de Deus, assim também vai ser no fim das coisas. Vai se levantar um governante mundial, onde ele vai se levantar contra as coisas de Deus. Ele vai se levantar contra os verdadeiros cristãos. Ele vai perseguir a igreja de Jesus Cristo. Quando eu falo igreja, eu estou falando dos cristãos verdadeiramente genuínos, convertidos de fato em Jesus Cristo. Esses serão perseguidos. E olha só o que vai acontecer aqui no verso 5. Não vos lembrai que dessas coisas vos dizia quando ainda estava? Então a pregação sobre a vinda do anticristo era algo constante nas mensagens de Paulo, porque Paulo sempre estava pregando sobre a vinda do anticristo, amados, também. Ele falava sobre a vinda de Cristo, mas ele também pregava sobre a vinda do anticristo. Olha só o que diz aí no verso de número 6. E agora vós sabeis o que o detém. Aqui que gera debate, amados. Agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Então Paulo está dizendo, olha gente, o anticristo ele ainda não se manifestou ainda, porque existe alguém que está detendo a sua aparição. Tem alguém que não está permitindo com que ele venha e se manifeste e governe sobre toda a terra. Existe um agora que o detém. Preste atenção nesse versículo 6, na parte B, que diz assim: para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Então fica a pergunta para o texto. Quem é que está detendo o anticristo? Os pré-tribulacionistas, eles já forçam uma barra nesse texto aqui, dizendo que quem está detendo o anticristo é a igreja. A igreja que está detendo o anticristo, e que quando a igreja for retirada da terra, o anticristo vai se manifestar. Alguns dizem que é o Espírito Santo que está na terra. E quando o Espírito Santo for retirado da terra, então o anticristo ele vai se manifestar. Só que essa interpretação ela é errada. Por quê? Jesus disse para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que o detém aqui então, pastor? O que o detém nada mais é do que Deus, amados. Existe um tempo determinado e que o inimigo, o maligno, nada pode fazer ou se manifestar sem que a permissão de Deus para determinada circunstância seja concedida. Você vê claramente isso naquela passagem quando Satanás queria possuir a vida de Pedro, mas Jesus disse assim, Jesus disse para Pedro: olha, Satanás pediu para se andar a ti como um trigo, mas eu roguei por ti para que isso não acontecesse. É como se, numa figura aqui de linguagem, o inimigo, né, o chefe de todos, o anticristo, estivesse aprisionado e, num determinado momento, Deus soltasse ali ele da prisão para cumprir um determinado desígnio para os fins dos tempos. E a gente vai ver isso conforme a gente vai acompanhando e lendo aqui. Então, o que detém? O que detém o inimigo é Deus. Dizer que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, eu já vi pregadores dizendo que quando Jesus arrebatar as pessoas e que muitos vão ser deixados para trás, eu já vi pregadores dizendo que agora a pessoa vai ser salva pelo próprio sangue. Já vi, agora a pessoa vai ser salva pelo próprio sangue, ou seja, a pessoa que vai ter que se doar ali agora,
para poder ser salva. Assim, uma coisa absurda, amados. O Espírito Santo vai ser retirado da terra, então como as pessoas que ficaram para trás vão ser salvas então? Pela própria força? Porque se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, fica meio estranho acreditar nisso. Fica muito estranho acreditar nisso. Porque na visão pré-tribulacionistas, muitos que forem deixados para trás, ficarem para trás, ainda vão ter chance de se arrepender. Como tem no filme Deixados para Trás 1, 2 e 3, como tem vários filmes sobre o Apocalipse aí, que eles narram essa história. Fica muito difícil mesmo de entender essa vertente, essa visão. Mas nós vemos claramente que o anticristo ele vai se manifestar e ele vai se levantar contra o povo de Deus. Não tem arrebatamento secreto aqui. Ele vai se levantar contra o povo de Deus. E é interessante também, para a gente refletir aqui, pega todas as passagens que Jesus fala da sua volta. Por exemplo, Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu depois que a porta da arca se fechou? O que aconteceu com aqueles que ficaram para trás? Se perderam. O que aconteceu também quando Jesus fala ali da parábola das 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes elas entram para a festa. Mas e as que ficaram do lado de fora, na volta do noivo, quando o noivo chegou? Ficaram para trás e não tiveram mais chance. Então essa história de que a pessoa vai ser arrebatada e muitos vão ficar aqui ainda sendo salvos, isso aí, amados, não tem de fato aí base bíblica quando você estuda um contexto geral das Escrituras, né? Agora, vamos continuar aí, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja... Quem resiste o maligno é Deus, amados. Quem resiste o maligno é Deus. O maligno sem a vontade de Deus, ele não pode fazer absolutamente nada que não seja da permissão de Deus. Existe vontade de Deus que são permissivas, amados. Olha no versículo 8. E só depois disso será revelado quem, amados? O iníquo. Mais uma vez, o artigo definido, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua... Então vê-se claramente que o anticristo ele vai ser aniquilado na vinda do Senhor Jesus. Mas antes disso, ele vai perseguir a igreja. Olha o versículo 9 o que diz. A esse cuja vinda e eficácia é de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de... Aí é que está, amados. Você já reparou que as pessoas hoje em dia elas já são treinadas para falar com imagens de escultura? Você já reparou que as pessoas elas já são treinadas para dar ordem em Deus? Você já reparou que tem igrejas que dizem assim, se Deus não fizer isso, eu vou rasgar minha Bíblia, vou enterrar minha Bíblia? Você já reparou que a mente das pessoas já são treinadas para que Deus faça por elas o que elas desejam? Isso é um fruto da apostasia. Você já reparou que as pessoas estão sendo treinadas para fazer a sua própria vontade? Quando o anticristo vier, porque ele vai querer se parecer a Deus, né, como diz o texto, essas pessoas que buscam a Deus somente com essa intenção de sempre dar ordem, de sempre fazer o que lhe apraz, elas vão ser manipuladas facilmente pelo anticristo. Por quê? Porque ele vai vir com poder, sinais e prodígios de mentira. Amados, vai ser muitos sinais, amados. Amados, vai ser prodígios para tudo quanto é lado. E por que a igreja de Cristo ela vai ser perseguida? Porque você vai desmascarar. Vai chegar um momento que você vai dizer, não, isso aí não é de Jesus. Você vai ver muitas vezes alguém que é paralítico levantando sobre a influência do anticristo.
E as pessoas vão dizer, e você vai muitas vezes dizer, não, isso aí não foi Deus, isso aí é o anticristo. E as pessoas vão se voltar contra você. Se você abrir a boca para dizer, não, esses sinais não são sinais de Jesus, não são sinais do Filho de Deus, é o sinal do maligno, as pessoas vão vir contra a nossa vida. Elas vão dizer, como que você está dizendo uma coisa dessa? Ele me fez coisas boas. Talvez até muitos cegos vão enxergar. Sinais e prodígios, você pode imaginar do que for aí, amados. A vontade das pessoas vão ser todas realizadas, por isso que o mundo vai ser um caos. As pessoas vão pedir e os problemas delas vão ser resolvidos. Então elas vão dizer, como que pode ser o anticristo inimigo se tudo que eu estou pedindo está acontecendo? Está acontecendo tudo de bom para mim. Está dando tudo certo na minha vida. Muitos prodígios e sinais vão ser realizados, amados. Muitos sinais de mentira vai ser realizado. Olha aí o que diz o texto. Versículo 10. Com todo engano da injustiça, para os que perecem. Ou seja, a pessoa já tem esse vício de achar que Deus é o seu garçom. Ela já tem esse vício, ela já foi treinada para querer exigir tudo que é dela, fazer suas vontades, fazer os seus desejos, fazer os seus desígnios. Quando o anticristo chegar, filho, vai ser um prato cheio. Ele vai vir com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então o anticristo, a vinda do anticristo, ela vai ser como um divisor de águas. De alguma forma também vai servir para separar o joio do trigo, porque a colheita vai ser feita como, amados? No final dos tempos, no final de todas as coisas vai ser a colheita. Então parece que a vinda do anticristo já vai ser para mostrar quem é quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, ou seja, a permissão do erro chegará, para que creiam na mentira. Versículo de número 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer aonde, queridos? Tiveram prazer à iniquidade. Vai chegar esse tempo que nossa liberdade todinha ela vai ser cerceada. Você não vai ter mais liberdade de culto como você tem agora. Você não vai ter mais liberdade de pregar o evangelho, de falar da regeneração. Mas vai haver futuramente uma grande perseguição em escala mundial a todos os crentes. Olha o que diz Apocalipse capítulo 13. No verso de número 7. Poxa, pastor, você está dizendo que a gente vai ser perseguido, morto? Se essas profecias se cumprirem na nossa geração, é isso que vai acontecer. Mas aí, se não se cumprir na nossa geração, a geração posterior tem que continuar pregando essa mensagem. Porque vai chegar uma hora que vai se cumprir, amados. Olha o que diz, 13:7. Foi permitido fazer o que, amados? Guerra aos santos. E o que vai acontecer com os santos? E vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a língua, e aqui está falando do anticristo. Ele vai perseguir os crentes, e aparentemente ele vai vencer, por quê? Vai perseguir e vai matar muitos dos irmãos. Só que Jesus falou, não temam aos que matam mas não podem fazer nada com a alma. A alma também trata da psique, amados. A tua convicção não morre. A tua fé e a esperança no verdadeiro Cristo, ninguém pode matar.
8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Olha o versículo de número 12, o versículo 13, o que diz, acompanha comigo aí. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista de quem? Vai muita gente se perder, irmão. Você não está pensando nisso, você não está refletindo. Falsos profetas fariam sinais que, se possível, enganariam até quem? Os escolhidos. Vai fazer fogo cair do céu. Porque por isso que eu falo, gente, o maior sinal que existe é a regeneração. Não é simplesmente uma pessoa paralítica andar, o maior sinal é a regeneração. Jesus disse que o povo estava indo até ele por causa do pão, e não por causa do sinal que ele é o Filho de Deus. Está lá em João isso. João, se eu não me engano, 6. Vai fazer sinais, até fogo vai fazer descer do céu a terra à vista dos homens. E enganará os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. As pessoas já estão sendo praticamente treinadas a falar com imagens, com esculturas, amados. Essa é a verdade. 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Lembrando que algumas passagens, se você for lá em Ezequiel, Deus marca os remanescentes aonde, amados? Justamente na fronte, na testa, Deus marca os remanescentes. Sinal na mão direita ou na mão esquerda, na mão direita e também na fronte, a fronte representa o intelecto da pessoa, aquilo que a pessoa acredita, aquilo que ela está voltada, a sua consciência. A mão direita representa também as ações da pessoa. Então será posto um sinal ou na mão direita ou na fronte, na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu. Ou seja, a perseguição, essa perseguição se dará numa escala mundial. Por que é uma escala mundial? Porque vai haver um governante. O Bitcoin já está aí, que é uma moeda única, que é praticamente uma moeda universal, as criptomoedas. Vai chegar um momento que vai ter um governante só, e vai ter uma moeda só, e aí vai ter um controle total da população. E vai chegar, quando se cumprirem as profecias, vai chegar um momento em que as pessoas, para comprar, vender ou fazer qualquer atividade em seu trabalho, ela vai ter que aceitar essa marca. Ela vai ter que aceitar as condições do sistema do anticristo. É aí onde muitos cristãos sinceros, verdadeiros, não vão aceitar essa sujeição, com certeza, não vão aceitar ter consigo a marca do maligno, e aí elas vão ser perseguidas e mortas. Eu só peço para que tome cuidado, para não ficar dando palpite sobre marca da besta, como muitas pessoas já fizeram no mundo. Eu já disse isso aqui para vocês. Logo que surgiu a TV de tubo e tinha aquelas duas antenas, muitos já diziam: olha aí, a TV é a imagem da besta. Muitas igrejas evangélicas diziam: não queremos assistir TV porque TV é do diabo, é a imagem da besta.
Aí veio o computador. Quando veio o primeiro domínio, www, as pessoas diziam, olha aí, ó, a marca da besta é 666. Aí elas associavam o www com 666. Tá vendo aí, ó? A marca da besta é o computador, é a internet. Aí, código de barra. As pessoas pegavam o código de barra, faziam uns cálculos aqui, ó. O código de barra, né? Tem até filmes que tatuam o código de barra na mão direita ou na testa. Código de barra é agora a marca da besta. Aí a tecnologia vai avançando, né? As pessoas vão ficando mais agojadas, né? Aí a marca da besta depois foi o microchip, que na minha ignorância também eu acabei dizendo isso. A marca da besta agora é o microchip, né? Quem botar o microchip já está com a marca da besta na mão. Muita gente já pregava isso. Agora surgiu o vento de doutrina da marca da besta. Agora é o Pix, né? Agora é o Pix agora. Você transfere dinheiro para a conta do outro de forma assim, ó, um estalo. Só que você vê claramente que a marca da besta é uma sujeição total. Primeiro, tem que ter um governante. Se não tiver um governante mundial trazendo imposições, obrigatoriedades para que você desobedeça a palavra de Deus, aí você já tem que ficar ligado sobre tal marca. Enquanto isso não acontece, não há porquê de ficar desesperado. Não há porquê de ficar em paranoia. Não precisa disso. Primeiro a apostasia vem, o filho do homem vai se manifestar, o filho do homem não, o filho da perdição, da iniquidade. Aí quando ele se manifestar, ele vai cercear a liberdade dos cristãos e vai impor uma marca mundial, onde as pessoas só vão poder comprar, vender, fazer negócio com essa marca. Então não precisa ficar na paranoia. Primeiro vem o anticristo. Só depois do anticristo que vem a marca da besta. Ele vai se manifestar primeiro. Não adianta a gente ficar dando palpite agora, porque vai errar. Vai errar como erraram na TV, vai errar como erraram no código de barra, no www, no microchip, no Pix, e assim vai adiante, vai errando. Então, para não errar, é mais fácil você perceber. Primeiro vem o anticristo, ele vai se manifestar, só depois disso vem a marca da besta. 18. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é um número de homem e o seu número é 666. Qual foi o dia que Deus fez o homem? No sexto dia. Nós temos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Bíblia. 3, né? A triunidade. E aí você vê 666, dá a entender que é uma triunidade satânica. É o homem sendo possuído pelo maligno, querendo se parecer Deus. Então nós vamos ter a besta, o anticristo também, e o falso profeta. Então, Jesus disse, ninguém precisa se assustar. É necessário que isso tudo... Sabe por que também que você não precisa se assustar? Porque o anticristo ele vem para quem? Para os salvos ou para os perdidos? Ele vem para os perdidos, para os que perecem. Quem já tem a convicção, fala igual Paulo, nada nem ninguém vai me separar do amor de Jesus, amados. E você sabe que naquele momento, se chegar na nossa geração, o Espírito Santo vai te encher de tanta alegria, meu amado, que você vai pensar assim, está chegando o momento que eu vou estar perto do meu Senhor. Uma alegria do Espírito que Ele mesmo dava quando muitos cristãos eram perseguidos, principalmente no primeiro século, aonde muitos cristãos se sujeitavam a ser martirizados por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Muitos eram tacados sobre os leões. Você acha que aquelas pessoas ali não recebiam um conforto do Espírito de Deus e da sua palavra eterna? Com certeza recebiam, amados. Então seria muito injusto eu achar que Deus vai arrebatar as pessoas para tirar elas da tribulação, né? Sendo que durante toda a era cristã, sempre os cristãos foram perseguidos. Sempre os cristãos foram perseguidos. Os discípulos de Jesus, todos praticamente foram martirizados. Apesar de João morrer de velhice, mas João sofreu muito na ilha de Patmos,
A ilha onde ficavam os mais perigosos dos homens. Então guarda o teu coração nesta palavra. Guarda aguardando a vinda de Jesus. E o que tiver que acontecer é mister. E o anticristo, ele não vai vir para os salvos não, meu irmão. Ele vem para os que já perecem. Não é eu que estou falando isso. É as palavras de Deus através do apóstolo Paulo. Amém? Apocalipse 22, verso 20, para a gente finalizar. Pastor, mas tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que ele vai levar uns e deixar outros. Como é que explica isso? É muito simples, o grande dia da volta de Jesus vai acontecer isso, amados. Uns vão ser levados para a vida eterna e outros vão ser deixados para o quê? Para a perdição. Assim como no grande dia, os bodes estarão à esquerda e as ovelhas à direita. É simples de entender isso. É muito simples. Ah, mas está escrito na Bíblia que assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim vai ser a vinda do Senhor. Mas você consegue ver o relâmpago, sim ou não? Então, você vê o relâmpago, está mostrando que ele vai vir repentinamente. Não é que vai arrebatar as pessoas secretamente e vai levar, mas é que repentinamente ele vai aparecer nas nuvens, onde todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Apocalipse 22, verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Fique em pé, vamos orar nesse sentido, amados. Para que a nossa fé continue firme, sabe? Para que a nossa fé continue persistente no Senhor. Para que os tempos passem e a gente continue firme, amados. Vai ter momento que o esfriamento vai tomar teu coração. Vai ter momento que você vai ficar desanimado até de vir para o culto. Mas, amados, eu sempre tenho falado isso para os irmãos e é verdade. Todas as vezes que eu venho para cá, às vezes com desânimo, o Senhor renova minhas forças espirituais, amados, e me dá ânimo. Todas as vezes. Não falha uma vezinha sequer, juro para você. Mesmo que a carne venha tentar desfalecer. Você diz assim, não, eu vou buscar Deus, porque o Espírito se opõe contra a carne. E não vai ser em vão, amados, a tua reunião no culto. O Senhor vai te revestir e vai renovar as tuas forças. E também você que está me assistindo aí no YouTube. Junte-se a nós agora em oração. Paulo diz, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus. Pela nossa reunião com Ele. É bíblico. Para manter a nossa vida, nossa fé firme e constante, amados. A cada dia o secularismo ele vai tomar o lugar na igreja. Isso é fato, em muitos lugares. A pregação vai ser substituída a cada dia por entretenimentos. Já está acontecendo isso, amados. Pessoas fazendo stand-up no culto. Já está acontecendo. As pessoas não vão mais à igreja simplesmente pela palavra de Deus, mas porque lá vai ter algum entretenimento para ela passar o fim de semana, como se fosse um cinema. A mensagem da regeneração vai sumir a cada dia. E a cada dia mais uma coisa é certa.
você se sentirá mais e mais isolado. Lembra do profeta Isaías? Lembra também do profeta Elias? Teve uma hora que ele sentiu, achou que estava sozinho. Só sobrou eu. E Deus já te estava guardando mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho, a gente não está só. Apesar de parecer estarmos sós, mas não estamos. Se Deus abrisse nossos olhos espirituais agora, veríamos miríades e miríades de anjos ao nosso redor, nos guardando também, como diz a palavra. Os anjos do Senhor estão ao redor do povo, do seu povo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ore para que a tua fé não desfaleça, meu irmão. Ore para que você continue firmado na rocha. Porque os tempos daqui para frente é esfriamento no mundo todo, não adianta. É esfriamento por todo o mundo. Vai sendo tomado a cada dia mais. Nos tempos de Jesus, tinha em média só em Jerusalém 480 templos religiosos. Mas vai relatar que o povo estava como ovelha sem pastor, sem mensagem. Tanto é que quando Jesus veio pregando, quando João Batista veio pregando, eles sentiram uma enorme diferença. Tanto templo, mas pouca mensagem de fato voltada para Deus. Oh Espírito Santo, a nossa oração é que a gente se firme cada dia. Esse mundo já está fadado ao caos, à destruição, como falou Pedro na sua carta. Que o nosso coração se volte a pensar nas coisas que são de cima. Porque uma vez tomado somente pelas coisas desse mundo, a gente não faz mais nada para a obra de Deus. Uma vez pensando só nós, a gente não consegue mais frutificar, como diz a parábola dos solos, da semente, do semeador. A semente caiu em um determinado território, entre os espinhos, e Jesus disse que é como uma pessoa que está tão ambiciosa somente pelas coisas desta vida, que a palavra de Deus acaba sendo sufocada e ela não consegue dar fruto nenhum. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas essa mensagem de hoje é uma mensagem para levar você a pensar um pouco mais nas coisas que são de cima. E que Cristo em nós, amados, é a esperança da glória. E que o Senhor, Ele voltará. E você deve imaginar esse grande dia, em que o nosso nome Ele vai chamar um por um. E já diz uma canção a esse respeito.